Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, estamos continuando essa segunda parte do Catecismo sobre a oração. Nós já falamos sobre a oração de modo geral, concluímos no nosso último encontro o estudo do Pai Nosso, que é a oração ensinada pelo próprio Senhor. E agora nós vamos, no terceiro capítulo, falar sobre a oração da Ave Maria. E a pergunta 324, ela já coloca essa indagação, né? Depois do Pai Nosso, que certamente a oração, por ter sido ensinada pelo próprio Senhor, deveras a mais importante. Qual outra oração que depois do Pai Nosso nós devemos fazer e não sempre fazemos, né? É nosso costume mesmo, nossa tradição fazer. Então, o Papa responde que depois do Pai Nosso nós rezamos a saudação angélica, isto é, a Ave Maria, por meio da qual recorremos à Santíssima Virgem. E aí ele já vai falar o porquê que a gente chama a Ave Maria de saudação angélica. Na pergunta seguinte, chama-se Ave Maria saudação angélica porque inicia, né, com a saudação que dirigiu à Virgem Maria o arcanjo São Gabriel. Então, angélica vem de anjo, né, que é de um anjo. Então, foi um anjo, o arcanjo São Gabriel, que chama Maria, que saúda Maria, dizendo Ave Maria, né? Então, como essa oração, ela inicia com as palavras ditas por um anjo, então a gente chama de saudação angélica, né? Porque foi a saudação feita pelo anjo. De quem são as palavras das quais nós rezamos, que nós falamos na Ave Maria? As palavras da Ave Maria são, em parte, do arcanjo São Gabriel, e em parte de Santa Isabel, e em parte da Igreja. Então, dentro da oração da Ave Maria, existem três autores, vamos dizer assim, né? O primeiro deles, São Gabriel, o arcanjo, depois Santa Isabel, a prima de Maria Santíssima, né? Mãe de João Batista, esposa de Zacarias, e o terceiro autor, a Santa Igreja. Muito bem, vamos ver cada uma dessas partes, né? Quais são. 327. Quais são as palavras do arcanjo São Gabriel? As palavras do arcanjo Gabriel são: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Veja aqui só um parênteses, né? Nós falamos já isso na oração do Pai Nosso. Se nós pegarmos no latim, por exemplo, na língua sagrada, ou na maior parte das línguas, na verdade, também se traduz, se fala da segunda pessoa do singular, né? Fala assim, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, tu és bendita entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, né? Então, por que no português se convencionou de usar o plural majestático, né? Que apesar de estar falando com uma única pessoa, que então deveria ser no singular, tu, mas por dar uma majestade, por dar então uma honra maior, fala vós, né? Quando nós vamos, por exemplo, quando vocês assistem uma sessão plenária aí de alguma Câmara Federal, de algum estado, ou de algum município, a gente vê os deputados falando assim, Vossa Excelência, né? Mas quando ele fala Vossa Excelência, não está falando de 2, 3 pessoas, mas de uma única pessoa. Ali é o uso do plural majestático, então uma questão de honra, de excelência, né? De respeito maior, de honra maior, se usa o plural, mesmo que seja para uma única pessoa. Isso é um recurso da língua portuguesa e que foi aplicado às orações, tanto do Pai Nosso como da Ave Maria, né? É pecado, é errado rezar na segunda pessoa, se um dia eu rezar? Claro que não, né? É até mais próximo do original. Mas também é igualmente correto e convencional que se reze no plural majestático, né? Tá. Feito
fechando esse parênteses, vamos então focar nas palavras ditas pelo anjo. Ave cheia de graça. Quando o arcanjo Gabriel vai anunciar a Maria que Deus a escolheu para ser mãe do Salvador, ele começa saudando Ave Maria. Cheia és de graça, piena de gratia. Uma coisa que está cheia, que está plena, quer dizer que tem tudo que é possível, né? Se eu tenho um copo pleno de água, cheio de água, se eu botar uma gotinha, transborda. Ele não suporta mais água do que tem. Então, Maria é essa que é plena, que é cheia de graça. Todas as graças que Deus poderia dar para ela, ela tem. Todas as graças possíveis que um ser humano pode ter estão em Maria. Então, por isso ela é cheia de graça. E é por isso que ela merece essa saudação cordial do anjo, né? Porque, vejam, que lembram-se quando a gente estudou os anjos, né? Que são criaturas superiores. Mas o anjo, ele saúda Maria e a trata com reverência especial, porque reconhece nela algo maior do que ele próprio, uma missão maior do que a dele próprio. Portanto, esse jeito de saudar Maria, o anjo está não só sendo simpático, cordial com Maria, mas está se debruçando sobre a beleza, o espanto que ele tem diante da alma da Virgem Santíssima. Nós não conseguimos enxergar a alma das pessoas. Os anjos, como são criaturas puro espíritos, né, não tem a limitação do corpo, assim como nós poderíamos fazer isso depois na eternidade, eles conseguem perceber a alma de uma pessoa. E quando o anjo Gabriel se depara com a alma da Virgem Santíssima, ele fica espantado, e espantado no sentido de encantado, assim, né? Com o tamanho do esplendor, da beleza daquela alma. Então, ele o sauda. Ele a sauda, né? Ave Maria, cheia de graça. Continua, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. Então, primeiro, ele confirma de que o Senhor, Deus, está com Maria. Ele está com ela. Portanto, é a graça de Deus que está em Maria. E depois ele continua, né? És bendita entre todas as mulheres. Entre todas as mulheres que existem no mundo, a bendita, aquela que recebeu a maior missão e que tem a alma mais limpa, mais pura e mais humilde, é ela. Por isso ela é bendita, a eleita entre todas as mulheres. Então essas são as saudações das quais o arcanjo Gabriel falou a Nossa Senhora no ato da Anunciação e que nós repetimos. Então, quando disse o anjo a Maria essas palavras, o anjo disse a Maria essas palavras quando lhe foi anunciar da parte de Deus o mistério da encarnação, que nela, que em Maria, né, deveria operar. E a pergunta 329 nos ajuda, então, agora especificamente a fazermos bem essa oração. O que temos em vista ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo? Por que nós usamos as palavras do anjo para saudar Nossa Senhora, né? Ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo, nós nos congratulamos com ela, lembrando os dons e singulares privilégios com que Deus a favoreceu, de preferência a todas as outras criaturas. Então, veja, ao repetirmos as palavras do anjo, nós unimos a nossa alma à alma de Maria Santíssima e louvamos a Deus por ter dado a ela tantos benefícios. Para recordar aqui alguns, Maria foi concebida sem pecado, a única, depois do pecado original, concebida sem pecado. Só ela, que nunca experimentou a mancha do pecado, nem mesmo o pecado original. Continuando, ela recebeu então a missão da maternidade divina. Nenhuma outra mulher pode dizer que é mãe do próprio Deus. Sendo criatura, é mãe do Criador, né? É algo especialíssimo de Maria. Depois, isso para frente, podemos contar com a Assunção de Maria, a única, levada em corpo e alma para o céu. Não experimentou a corrupção do corpo. Por quê? Porque isso é fruto do pecado e nela não havia pecado. Coroada como rainha do céu e da terra, a ela que foi dada
outros que nós podemos dizer, né, ser ela hoje medianeira de todas as graças, enfim. Isso ainda é posterior à saudação, mas tudo aquilo que ela recebe de Deus, quando nós dizemos as palavras do anjo e lembramos que ela é cheia de graça, que o Senhor está com ela e que ela é a bendita, a eleita, a escolhida, a preferida entre todas as mulheres. Nós unimos a nossa alma à alma da nossa Mãe Santíssima e nos alegramos com ela, nos congratulamos, nos celebramos, festejamos e agradecemos, louvamos a Deus por ter dado a Maria essas graças, porque quando Deus dá a Maria essas graças, ele também nos alcança, porque ela é a nossa mãe. E, portanto, também nos toca as graças de Maria, por mais que não sejam minhas as graças, por mais que eu não tenha sido concebido sem pecado, que eu não tenha sido preservado da mancha do pecado original e que possa ter cometido pecados durante a vida. Mas eu sou filho daquela que é imaculada. Eu sou filho e, portanto, posso participar dessa herança divina, né, como dom da filiação a Maria. Então, quando dizemos as palavras do anjo, nós nos alegramos com Nossa Senhora por todos os benefícios que Deus lhe concedeu. Essas, então, são as palavras do anjo na oração da Ave Maria. E as palavras de Santa Isabel? As palavras de Santa Isabel são: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Então, Isabel diz essas palavras, inspirada por Deus, quando, 3 meses antes de nascer o seu filho João Batista, foi visitada pela Santíssima Virgem, que já trazia no seio o seu divino filho Jesus. Tanto as palavras do arcanjo Gabriel, quanto essas de Santa Isabel, estão no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Tá? As palavras do arcanjo Gabriel estão a partir do versículo 28, capítulo 1, Lucas, né, capítulo 1, versículo 28 em diante. E as palavras de Isabel se encontram também no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 42. Tá? Então, ali, se vocês quiserem depois, seria bem interessante retomarem essa passagem, tanto do anúncio como da visita, o anúncio do arcanjo e a visita de Maria a Isabel. E aí nós vamos perceber, vocês conhecem essa passagem, né? Que Maria, então, quando ela recebe o anúncio, o anjo diz a ela, que mostrando da potência de Deus, o poder de Deus, né? Fala, né? Isabel, tua parenta, também concebeu na velhice. Tá? Então, Maria fica sabendo através do anjo de que Isabel está também esperando um filho por ação de Deus, não uma ação direta como em Maria, né? Porque Isabel concebeu do seu esposo, Zacarias, Maria concebeu do Espírito Santo, mas foi ali um ato milagroso, né? A concepção de Isabel. Então, quando ela sabe dessa concepção, Maria se põe logo a caminho, a serviço, para auxiliar a sua parenta nesse tempo da gestação. Né? Então, Isabel, quando Maria concebe do Espírito Santo, Isabel já está de 6 meses grávida. Então, já está nos últimos meses da gestação, né? E Maria, então, põe-se a caminho para ajudar Isabel. E chegando lá, quando Isabel ouve a Maria Santíssima, ela diz que mal ela ouviu a Mãe de Deus falando, a criança pula no seu ventre. E ela identifica de que essa criança está pulando porque no ventre daquela que estava chegando estava o Salvador. Vejam que é uma coisa de fato inspirada por Deus. Ninguém tinha falado para Isabel que Maria estava grávida, muito menos grávida do próprio Deus, né? E qualquer um pode atestar e saber, mesmo que não é mãe, mesmo até os homens podem atestar isso, de que é normal, é natural uma criança que está sendo gestada pular no ventre da mãe, né? Chutar, pular. Então, não é uma anomalia, uma coisa extraordinária que a criança se mexa no ventre da mãe. Mas Isabel entende que não é uma movimentação como as outras. Que naquele momento, o seu filho, ainda dentro do seu ventre, reconhece a presença do próprio Deus, que está escondido no ventre de Maria. Portanto, João Batista, escondido no ventre de Isabel, reconhece Jesus escondido no ventre de Maria. Por quê?
para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, nem sequer é necessário que se enxergue, né? Para que se possa compreender a presença divina, a presença de Deus. Então, veja, Jesus tinha acabado de ser concebido. Estava aí na primeira semana, se não primeiras semanas de gestação de Maria. E ele já foi ali adorado por João Batista e depois por Isabel, que compreende, então, que ali está o Salvador. Então, quando Isabel percebe o que está acontecendo, entende o que está acontecendo, sendo ela inspirada pelo Espírito Santo, ela diz as palavras: bendita sois vós entre as mulheres, falando de Maria, né? Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, ela reconhece quem é Maria, bendita entre as mulheres, né? Lembrando que, por ela ser bendita entre as mulheres, o anjo já havia lhe saudado, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, completa, então, Santa Isabel. Reconhecendo ali não só que Maria, entre todas, é escolhida, mas que aquele que ela carrega no seu ventre é o próprio Deus, é o bendito, né? Muito bem. Santa Isabel disse essas palavras inspiradas por Deus, então 3 meses antes de nascer o seu filho João Batista, na visita de Maria Santíssima, que trazia o seu divino filho. 332. O que fazemos ao dizer essas palavras? Se lá nas palavras do arcanjo nós nos congratulamos com Maria pelos benefícios que Deus concede a ela, o que nós fazemos quando repetimos as palavras de Isabel? Ao dizer essas palavras de Santa Isabel, congratulamo-nos com Maria Santíssima pela sua excelsa dignidade de Mãe de Deus. Bendizemos a Deus e damos-lhe graças por nos ter dado Jesus Cristo por meio de Maria. Portanto, além de nos unir novamente à alegria de Maria Santíssima, agora, por ter ela recebido a dignidade excelsa, maior, grandiosa, de ser a mãe do próprio Deus, além de a gente reconhecer isso, nós também louvamos a Deus, bendizemos a Deus, quando falamos essas palavras, porque Ele nos deu Jesus Cristo. Por meio de Maria Santíssima, no ventre de Maria, mas Ele nos deu a graça maior, que é o seu próprio Filho, né, que é Deus com Ele, com o Espírito Santo. Então, ao repetir as palavras de Isabel, nós, além de nos alegrarmos com Maria pela maternidade divina, nós louvamos a Deus por ter nos dado, então, o Senhor na concepção da Virgem Santíssima. Então, essas são as palavras do arcanjo e de Santa Isabel, por assim dizer, as palavras que, inclusive, encontramos na Sagrada Escritura, na Bíblia, né? E as demais palavras, número 333, né? De quem são as demais palavras da Ave Maria? Todas as demais palavras da Ave Maria foram acrescentadas pela Igreja. Pela Igreja. Corpo místico de Cristo. No mistério da vida de intimidade, de união com Deus, a Igreja compõe a segunda parte da Ave Maria, que é Santa Maria, Mãe de Deus, de novo, levando a maternidade divina, ressaltando e louvando a Deus por ter dado a Maria esse grande dom. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Pedimos, então, a intercessão de Maria. Quando? Agora, nesse momento, enquanto estamos vendo, e na hora de nossa morte. Então, vamos ver agora essas palavras. Então, o que queremos dizer, o que queremos rezar com isso. O que pedimos com as últimas palavras da Ave Maria? Pedimos a proteção da Santíssima Virgem no decurso desta vida, e especialmente na hora da nossa morte, na qual nos será mais necessária. Lembram-se vocês que nós chamamos na oração da Salve Rainha Nossa Senhora de advogada, né? Porque ela será aquela que vai nos defender na hora do julgamento, né? Ela é a mãe bondosa, né? Então, como mãe, ela olha por nós, então, rogai por nós, pecadores, agora, nesse momento, ela busca para nós todas as graças necessárias para que a gente possa alcançar a santidade. Maria intercede incessantemente a Deus por cada um dos seus filhos,
pedindo para cada um as graças que são necessárias àquela pessoa. Então, Maria já intercede por nós agora, cuida de nós agora. Mas quando nós partimos e precisamos, primeiro, estar bem preparados para morrer, então nós pedimos a Maria que nos ajude a estar bem preparados para a hora da morte, e uma vez morrendo, vamos ao nosso julgamento. E quem há de ser a nossa advogada, aquela que vai interceder por nós, junto do Pai, do justo juiz, a Santíssima Virgem. Aqui até podemos acrescentar que, apesar de não ser um dogma proclamado pela Igreja, mas é uma constante na fé da Igreja, que Maria seja a medianeira de todas as graças, ou seja, todas as graças que Deus concede passam pelas mãos de Maria. Maria que nos entrega, vamos por assim dizer, ou leva a Deus os pedidos de todas as graças. Mas então ela é onipotente, é em Deus que pode tudo, porque como que pode uma pessoa, uma mulher, conseguir ouvir bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Deus tudo bem, porque Deus é onipotente, pode tudo, mas Maria é onipotente também? Não, Maria não é onipotente. Mas mais uma graça dada por Deus a ela, da qual naturalmente ela não teria, mas Deus concede a ela a graça de poder e conseguir mediar todas as graças que ele concede à humanidade, porque ela é mãe bondosa, e como mãe, ela quer dar as graças aos seus filhos. 335. Porque, depois do Pai Nosso, dizemos antes Ave Maria do que qualquer outra oração. Ou seja, o Pai Nosso é mais importante, óbvio. Por que a Ave Maria vem logo depois, necessariamente? Por que eu não posso equiparar com outra oração? Por que logo depois, por que então, quem sabe o Santo Anjo e a Ave Maria sejam ali similares, ou então a Ave Maria e a novena do meu santo de devoção, né? Por que a Ave Maria sempre que vem logo após a oração do Pai Nosso em importância e necessidade, né? Resposta. Porque a Santíssima Virgem é a advogada mais poderosa junto de Jesus Cristo. Por isso, depois de termos rezado a oração que Jesus Cristo nos ensinou, pedimos à Santíssima Virgem que nos alcance as graças que imploramos. Então, como eu estava dizendo, volto a repetir, por ela ser a advogada mais poderosa, mais próxima de Deus, é que nós recorremos logo a ela imediato. Né? A pergunta seguinte até vai especificar isso, né? Por que a Virgem Santíssima é tão poderosa? Resposta, a Virgem Santíssima é tão poderosa porque ela é mãe de Deus, e é impossível que não seja atendida por ele. O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não consegue negar à mãe nada que ela lhe peça. É uma prova cabal disso, assim, evidente, é as bodas de Caná, né? O primeiro milagre público de Jesus, ao menos público, que se tenha conhecimento, a revelação, a auto-revelação de Jesus, né? Maria Santíssima percebe, como mãe bondosa, atenta, né? Ela percebe qual é a graça que aqueles noivos precisam. E viu que está acabando o vinho na festa. E acabar o vinho não é só uma questão de deselegância, é uma questão de honra, né? De sustentar a festa, de manter a alegria daquela festa de matrimônio. Então ela percebe que esse desastre está para acontecer. E ela vai ao seu filho Jesus, porque ela sabe quem ele é. E ela sabe do poder que ele tem. E diz, filho, eles estão sem vinho. Jesus disse, o que tenho eu a ver com isso? Né? Na minha hora não chegou. Ainda não está na hora de eu revelar quem eu sou. E Maria, ao ouvir isso, vira para os empregados, serventes, e diz, olha, façam tudo o que ele disser. Quer dizer, Maria pediu, ela sabe que ele vai cumprir. Porque foi ela quem pediu, foi a mãe quem pediu. E lembre-se que Jesus não é um filho qualquer, não é mais um filho por aí que possa ser meio rebeldezinho e não honrar a sua mãe, né? Não, Jesus é Deus sendo filho. E como Deus é um filho em perfeição, em plena perfeição. Portanto, quando a mãe suplica, quando a mãe pede, o filho faz acontecer, certo? Então, Maria Santíssima, ela é, por isso, a advogada poderosíssima de todos nós. O que nos ensinam os santos a respeito da devoção à Virgem Maria?
A respeito da devoção a Maria, os santos nos ensinam que os seus verdadeiros devotos são por ela amados e protegidos com amor de mãe muito terno, e por meio dela têm a certeza de encontrar Jesus Cristo e de alcançar o paraíso. Entre muitos, inúmeros, graças a Deus, valiosíssimos, preciosos e belíssimos e profundos textos que inúmeros santos produziram sobre a devoção à Virgem Maria, e muitos altissimamente recomendados, eu gostaria de recomendar a vocês um livro, quem já talvez já tenha lido, né? Um livro escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, chamado O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Nesse livro, O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís vai ensinar aqueles que querem a se consagrarem a Maria Santíssima, a oferecer a ela literalmente tudo, toda a sua vida. Se todas as graças passam pelas mãos de Maria, e se tudo o que é necessário para a nossa salvação, ela nos consegue por meio da sua intercessão junto ao seu Filho Jesus, então é sábio, justo e salutar de que a gente confie tudo a Maria, porque se está nas mãos dela, dará certo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, que é a eterna sabedoria, que é infinitamente maior e mais sábia e inteligente que a nossa própria vontade. E ali nesse livro, São Luís vai explicar, inclusive falando sobre a salvação angélica, sobre a Ave Maria, a oração. Ele vai nos ensinar muitas e muitas coisas preciosas sobre a devoção à Nossa Senhora, o que é e como vivê-la, né? Então, assim, recomendo vivamente que todos vocês leiam esse livro e, quiçá, que possam também se consagrar à Virgem Maria, como ele propõe no final do seu livro também. Mas leiam esse texto, façam desse livro o seu companheiro, se você puder, pelos próximos tempos aí, leia uma, duas vezes, quantas forem necessárias, e você verá que você vai entender muito mais a preciosidade do amor da Mãe de Deus. Nós sabemos, temos o carinho pela Virgem Santíssima, isso é meio que natural, né? Porque nós associamos a figura da mãe, então parece natural um pouco ter esse carinho à Nossa Senhora, né? Mas ir além do sentimento do carinho, né? E entender de fato o que Maria faz, como faz e o porquê ela é realmente importante, não só importante, é necessária para a nossa devoção. Aqui fala assim, né, que os santos nos dizem que aqueles que são amados, protegidos, guiados pela Mãe de Deus, têm a certeza de encontrar Jesus e alcançar o paraíso. Certa vez um sacerdote me disse o seguinte sobre isso. Eu realmente não me recordo quem foi, qual sacerdote que me disse isso, mas isso é menos importante do que a própria mensagem, né? Ele me disse assim, que ter devoção à Nossa Senhora, eu vou usar o exemplo que eu tenho aqui, né? Cada um pode fazer o seu de acordo com onde está, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu quero ir para Roraima, do outro lado lá, né? Ou Rio Grande do Norte, lá do outro lado do país. Eu quero ir para lá. Beleza? Beleza. Como que eu posso ir agora? Andando. O que eu tenho é perna. Certo? O que eu tenho é perna. Eu posso ir andando. Eu consigo chegar do Rio Grande do Sul a Roraima andando? Consigo. Só que tem uma grande chance de dar tudo errado, né? Primeiro, de eu não ter resistência física, ou de ir lá pela Santa eu passar fome, né? De eu morrer atropelado no meio do caminho. Então, assim, é possível chegar do Rio Grande do Sul a Roraima a pé? É. Mas é muito complicado, muito difícil. E até, de alguma forma, assim, improvável que isso dê certo. Mas é possível. Agora, não seria mais fácil eu pegar um carro, ir ao aeroporto mais próximo, pegar um avião e descer direto em Roraima? Talvez fazer uma escala ali em São Paulo e Roraima? Bom, bem mais fácil, bem mais seguro e bem mais garantido, certo? Nas duas possibilidades, eu posso chegar a Roraima? Posso.
Mas uma é garantia de que isso vai acontecer. A outra é uma possibilidade muito remota. O que estou querendo dizer com isso? Maria Santíssima é esse avião que nos faz chegar até o seu Filho Jesus, até cumprir a vontade de Jesus. Eu posso ir sem Maria e chegar? Teoricamente, sim, mas isso é quase impossível. Agora, se eu pegar esse avião, né, esse meio, essa condução segura, firme, e aí entra a limitação da comparação, porque um avião pode cair, Maria nunca poderá cair, né? Um avião pode se espatifar no chão, as virtudes e a fé e a pureza de Maria nunca cairá. Então, se eu adentro a devoção à Nossa Senhora, a Maria Santíssima, eu adentro um avião que vai seguro para o meu local de destino, que é a vida eterna junto de Deus. Mas para isso é preciso que eu realmente seja um devoto. E por isso que eu reafirmo, leiam o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria, porque ali ele vai nos ensinar a como ser um devoto, né? Ser um devoto não é só dizer, ai, minha Nossa Senhora, como eu amo Nossa Senhora, ter aquele sentimento por Nossa Senhora. Isso não é ser um devoto de Nossa Senhora, é coisa boa, é bom que tenha, não tem problema ter, mas não é isso a devoção à Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora é aprender com ela, de forma bem resumida, a ser como ela, né? Servo obediente e fiel em todas as coisas, entregando tudo, absolutamente tudo, sem nenhuma reserva, enfim. Então, a devoção à Nossa Senhora é caminho certo e seguro para chegar a Jesus. E por meio dela o caminho é mais sereno, porque ela é mãe, né? E como mãe bondosa, ela nos leva no seu amor, no seu colo materno. 338. Qual é a devoção à Virgem Maria que a Igreja nos recomenda de modo especial? De modo especial, em honra à Santíssima Virgem Maria, a Igreja nos recomenda a reza do Santo Rosário. O Santo Rosário. Todas as devoções à Maria Santíssima são boas e válidas, mas o Rosário é a oração principal da devoção à Santíssima Virgem. Por quê? Porque através dele nós meditamos a vida do próprio Senhor, do próprio Jesus. Quando nós vamos rezando o terço, o rosário, nós vamos tendo ali as Ave Marias, então, né, louvando a Deus, né, pela maternidade divina, pelas graças de Nossa Senhora, e pedindo a ela que seja nossa intercessora, nossa advogada. Enquanto estamos aí com esse, como que fosse uma música de fundo, né, dessas Ave Marias, a gente vai meditando os mistérios da vida do próprio Cristo. Nós não rezamos o terço com a finalidade de Maria, né? O terço, ele é uma oração cristológica, uma oração que tem Cristo pelo centro. É por meio de Maria, através das Ave Marias, mas é para chegar a Cristo. Então, quando a gente medita o mistério, claro, muitos dos mistérios envolvem a própria Virgem Maria. Por exemplo, o primeiro mistério gozoso, o mistério da alegria, o anúncio do arcanjo Gabriel à Nossa Senhora. Então, claro, a gente pode, junto ali, na meditação, buscar ter ali a experiência de Maria, de ser escolhida, louvar a Deus por isso, tudo isso, mas estamos contemplando, sobretudo, o verbo que se encarna, né? Deus Altíssimo, grandiosíssimo, poderoso, infinito, que se faz uma humilde criatura lá no seio de uma jovem virgem. Esse rebaixamento, essa humilhação de Deus para curar as nossas feridas. Então nós contemplamos isso. E cada um dos mistérios, que não vou passar todos eles, mas, por exemplo, o mistério doloroso da agonia no Horto das Oliveiras, ou da flagelação, ou da coroa de espinhos. Enquanto a gente reza a Ave Maria, a gente vai caminhando ao lado de Maria, com Maria, nesses mistérios da vida de Cristo, né? Contemplando as dores que o Senhor passou para nos redimir os pecados e para nos amar, enfim. Então, quando eu vou meditando a vida de Jesus, né, eu vou rezando as Ave Marias. Então, rezar o terço não é simplesmente falar palavras, mas é usar dessas palavras, dessa música de fundo das Ave Marias, para meditar, pensar, compreender, rezar a vida do próprio Deus, na pessoa, sobretudo na pessoa de Jesus Cristo. Né? Tá bem? Então, por isso que o rosário é, sem dúvida, a devoção mais importante
à Santíssima Virgem. De novo, aquilo que eu falei no Pai Nosso, né? Isso aqui não é um todo sobre a oração da Ave Maria. Existem inúmeros outros escritos dos santos, e vou repetir pela terceira vez, para que vocês entendam que isso é muito importante. Leiam o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grion de Montfort, tá bom? Procurem aí, na internet tem para vender, em várias editoras, tem muitas edições aqui no Brasil, procurem, achem, não é um livro tão caro assim. Se você conhece alguém que tem, mas tenha o seu, viu? Tenha o seu, vale a pena, para que você possa sublinhar, escrever do lado que você lembrou, se você gosta de fazer isso, né? E que esse livro possa lhe ajudar, de fato, a devoção à Maria Santíssima. O próximo capítulo, capítulo 4, vai falar, então, da invocação dos santos. Tá? Da invocação dos santos. Maria Santíssima, claro, é um dos santos da igreja, mas um santo de forma muito especial. Tá? Nós temos o culto em vários níveis. Né? O culto de latria da igreja, ou seja, o culto de adoração, é somente a Deus. Nós não adoramos Nossa Senhora. Né? Nós não vemos em Nossa Senhora uma deusa. Né? Ela é uma santa, é uma criatura, mas uma criatura especialíssima. Então, nós não temos latria, adoração a Nossa Senhora, isso somente a Deus. Nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoração somente à Santíssima Trindade. Aos santos, de forma geral, nós prestamos dulia, uma veneração. Nós não adoramos como Deus, mas nós veneramos. Né? De forma análoga, né, dadas as devidas proporções. Por exemplo, você não adora a sua mãe, ou a sua avó, ou seu avô, seu pai, ou um amigo seu, ou alguma pessoa que você admira, né? Você não acha que aquela pessoa é Deus, mas você venera aquela pessoa, você se espelha naquela pessoa, você enxerga naquela pessoa uma inspiração, né? Uma motivação para fazer a coisa certa, né? Então, isso como disse, dadas as devidas proporções, isso é o que nós chamamos de dulia, né? Então, de veneração. Nós veneramos os santos. Mas a Nossa Senhora nós damos uma hiperdulia, uma veneração hiper, maior, né? Do que aos demais santos, certo? Então, só para que vocês entendam isso, né? Nós não temos culto de adoração a Nossa Senhora e nem a nenhum santo, mas aos santos nós damos uma dulia, uma veneração. E a Nossa Senhora, hiperdulia, uma hiperveneração, uma maior, muito maior veneração a ela, porque entre todos os santos ela é a bendita entre as mulheres, entre todos, na verdade, né? Porque ninguém recebeu tantas graças como Maria. Vocês tiveram já uma das aulas, que inclusive foi o irmão Moisés, né, que ministrou aqui, sobre a Virgem Santíssima, né? E se não me engano, ele falou naquela aula, né, que Deus juntou todas as graças e fez Maria, né? É isso, né? Então, nenhum santo chega, entre todos os outros santos, o maior deles não chega nem perto da santidade de Nossa Senhora, tá bem? Mas vamos falar então sobre os outros santos. 339. É coisa boa e útil recorrer à intercessão dos santos? Resposta. É coisa utilíssima invocar os santos, e todo e qualquer cristão o deve fazer. Devemos invocar particularmente nossos anjos da guarda, São José, protetor da igreja, os santos apóstolos, o santo do nosso nome e os santos protetores da diocese e da paróquia. Veja, então assim, o que é a intercessão dos santos? Assim como a de Nossa Senhora e todos os santos. Os santos são aqueles que já estão no céu. E, portanto, estando no céu, eles contemplam a Deus face a face. Nós que estamos aqui na terra, vemos Deus de forma confusa, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, né? Vemos como que num espelho, ainda confusamente. Nós vemos Deus, percebemos Ele, temos as suas graças, mas ainda de forma um pouco nebulosa, um pouco confusa. Agora, no céu, aqueles que estão no céu, veem Deus face a face. Então, tem uma proximidade, uma intimidade muitíssimo maior do que a nossa com Deus. Né? Então, o que nós fazemos quando a gente pede a intercessão de um santo? A gente pede para ele assim, olha, você que está mais pertinho de Deus,
diga para ele que eu estou precisando disso, que eu estou nessa situação, que eu preciso dessa virtude, que eu preciso deixar esse pecado, que ele me dê a graça necessária, enfim. Então, nós pedimos àqueles que contemplam a Deus face a face. De forma análoga, de novo, dadas as devidas proporções, é a mesma coisa, né, de que, sei lá, se eu quisesse pedir um favor para alguém, né, e eu não tenho, assim, eu conheço a pessoa, me dou bem com ela, mas, poxa, se eu pedir para a mãe daquela pessoa falar com ela, é muito mais fácil que ela realize aquilo, né? Ou se eu pedir para o melhor amigo dela ir lá falar com a pessoa, ela vai ter mais dificuldade de dizer que não. É claro que Deus jamais vai deixar faltar a sua graça a quem quer que peça, mas os santos são aqueles que estão mais próximos de Deus e, portanto, eles podem falar diretamente com Deus, né? Eles podem ter essa unidade com o Senhor Jesus, né? E Jesus, então, é o pontífice, né? Aquele que traz as graças da Trindade para a nossa humanidade, da divindade para a humanidade. Mas os santos são aqueles que vão lá bater na porta de Jesus e olha, lembra daquele fulano lá que tá pedindo, né, essa graça, aquela outra graça. Então imagine, quando você vai pedir uma coisa a alguém, por mais que essa pessoa goste de você, é uma coisa. Agora, imagine uma multidão de gente pedir para essa pessoa a mesma coisa. Então, é ainda mais forte, né? Então, por isso que quando a gente pede, a gente tem essa devoção aos santos e pede a intercessão deles, é isso, nós estamos pedindo que eles nos ajudem a suplicar de Deus alguma graça, né? É algo que não é nenhum passe de mágica. Os santos em si, inclusive a Virgem Maria, eles não têm poder de nada. Eles não são onipotentes, né? Eles não podem todas as coisas, eles não podem fazer milagres, mas eles podem pedir os milagres, podem pedir as graças a Deus. E conseguem com mais facilidade do que nós. Porque eles já amam a Deus de forma perfeita, nós ainda de forma muito imperfeita. E aí aqui o Papa, São Pio X, nos dá algumas sugestões de, além, claro, da Virgem Maria, alguns santos que nós sempre devemos invocar. O primeiro que ele fala são os nossos anjos da guarda, né? Que nós, infelizmente, esquecemos muito disso. Nós já falamos sobre isso, né? A gente, às vezes, acaba colocando os anjos da guarda quase como se fosse uma historinha para a criança se sentir segura. Quase como se fosse um conto de fadas. Não é. Anjo da guarda não é fada. Anjo da guarda não é duende. Anjo da guarda não é uma figura imaginária. Anjo da guarda é uma figura real. Existem anjos. São criaturas de Deus, puros espíritos. E Deus deu um anjo para cada alma humana, para cuidar de cada pessoa humana. De cada pessoa que está nesse mundo tem um anjo 24 horas por dia, 7 dias por semana, junto de si, para ser o seu auxílio nesse mundo. Para ajudá-lo a chegar até Deus. Então, você tem um anjo nesse momento e em todos os momentos junto de você. Então, converse com seu anjo. Fale com ele. Peça a ele as graças. Peça a ele a luz para fazer a coisa certa. Peça a ele a virtude, a força para realizar a coisa certa. Converse com seu anjo. Depois, o Papa sugere São José, porque ele é protetor da igreja. Assim como Maria tem esse coração de mãe, José tem um coração de pai. Não pai legítimo de Jesus, mas pai que cuidou e que deu a sua vida por Jesus. E, portanto, assim como José deu a vida sacrificou tudo que tinha por Jesus, ele sacrifica tudo que tem e faz tudo que for possível para que nós cheguemos a esse Jesus. Portanto, São José é um intercessor importantíssimo que nós devemos recorrer sempre, porque ele, assim como foi pai nutrício do Salvador, também deve ser nosso Pai e Senhor. Os santos apóstolos, aqueles que primeiro ofereceram as suas vidas à causa do Evangelho, então que eles nos ajudem a também nós termos essa decisão segura e certa de dar a vida pelo Evangelho. E aí, ele fala uma coisa que, infelizmente, é pouquíssimo divulgado. Quem me acompanha sabe que eu falo bastante disso. O santo do nosso nome, que é chamado de santo onomástico.
ou seja, é o santo do qual eu tenho a honra de carregar o nome. Então, eu sou Felipe, né, meu nome é Felipe. Então, os santos que tiveram esse nome, que carregaram esse nome, que hoje eu tenho a honra de carregar o mesmo nome que eles, nada nesse mundo é por acaso. Então, não é por acaso que, deu coincidência que eu me chamo Felipe e tinha lá um dos apóstolos de Jesus que era Felipe. Então, é uma coisa, não. Significa que, de alguma forma, Deus está nos unindo. Está unindo a minha pobre alma, a alma deste grande santo apóstolo. Portanto, eu tenho como meu santo onomástico, santo do meu nome. E, portanto, ele é um santo ao qual eu devo pedir, me referir, né? Eu tenho a graça de... Existem outros santos Felipes, mas tem 3 santos que eu tenho como meus onomásticos, né? São Felipe Apóstolo, então, São Felipe Diácono, que aparece nos Atos dos Apóstolos, né? Aquele que converte o etíope, na passagem de Atos dos Apóstolos, e São Felipe Neri, um sacerdote do século XVI, italiano, do qual eu tenho um carinho imenso e do qual a vida dele me inspira muito. Lembram que santos são isso, né? Aqueles que vão nos inspirar a viver da forma como devemos viver, né? Aqueles que vão com a sua vida, vão nos fazer entender o como devemos nós entregar a Jesus, né? Então, São Felipe Neri, além de eu ter a honra de carregar o nome dele, também tem uma história de vida a qual sempre me tocou muito fortemente. Então, bom, eu tenho a graça de ter 3 onomásticos, né? E aí, um pequeno parênteses. Infelizmente, hoje, muitos não têm mais onomásticos, né? Porque receberam nomes que, infelizmente, não tem nenhum santo que corresponda, né? Às vezes nem próximo, né? Porque tem alguns nomes que você pode pegar o onomástico, algum que seja próximo ali, né? Que tenha alguma ligação, né? Mas cuidem, o parente é esse, cuidem, se você que está escutando essa fala vai ter um filho, uma filha, dê um nome de santo. Já pense, quando você for colocar o nome do seu filho, quem é o onomástico dele? Qual é o santo que viveu com esse nome que chegou à santidade? Que você quer que também o seu filho, a sua filha, alcance santidade como aquele santo, aquela santa que teve esse nome. O nome é uma coisa sagrada, a qual Deus inscreve no seu coração. Então, não permita que o seu filho, a sua filha não tenha um santo para dizer, olha, este carregou o mesmo nome que eu e chegou ao céu. Eu peço, Senhor, que com esse nome que eu carrego, que tu escreveste no teu coração, também um dia eu possa estar dentro do teu coração, junto ao meu nome, lá inscrito. Então, ter essa referência de um nome de um santo é muito importante para uma pessoa na sua caminhada, tá? Então, primeiro, se você não conhece o seu santo onomástico, não sabe que se tem algum santo com o seu nome, procure, investigue, dá uma pesquisada aí no Google, vai atrás. Talvez não tenha o seu nome, mas veja se o seu nome às vezes não é derivado de um outro nome e que esse outro nome talvez tenha, às vezes tem que dar aquela forçadinha, né? O seu nome deriva de tal nome e tal nome tem um santo, então bom, então assuma esse santo como seu onomástico. Mas se você for dar nome a um filho, a uma filha, tome esse cuidado para que isso não se perca, né? Essas altas criatividades para nomes aí que acabam colocando nomes que não tem ligação a nenhum santo é uma pena, que a pessoa perde aí um intercessor a mais no céu, né? De proximidade com o seu nome. Uma outra coisa que São Pio X não fala aqui, mas eu quero acrescentar. Além do santo do seu nome, lembra? Nada é por acaso, nada é por acaso. Então, que dia que você nasceu? Todos os dias tem algum santo, né? Alguns dias são santos assim de maior relevância que estão na liturgia, né? Memória, festa, solenidade. Alguns outros são santos, me entendam, né? De menor relevância, não quer dizer que não são importantes, que santo está no céu, né? Então, mas assim que a igreja celebra com menor relevância, porque alguns têm um testemunho mais eloquente, vamos dizer assim, né? Mas todos os dias do ano, absolutamente todos os dias do ano, tem algum santo naquele dia. Geralmente mais de um, né? Vários santos, né, no mesmo dia. Então veja, no dia do seu aniversário, dia que você nasceu, que santo celebra nesse dia? Se você nasceu nesse dia, não foi por acaso. Quer dizer que naquele dia em que a igreja estava celebrando aquele santo, naquele momento
Deus permitiu que você viesse ao mundo. Então quer dizer que aquele santo, naquele dia, deve também interceder por você. E você deve se unir a esse santo. A mesma coisa, e de forma ainda maior, ao dia do seu batizado, do seu batismo. O dia que você foi feito, não simplesmente que você veio ao mundo, mas que você foi feito filho de Deus, filha de Deus. Que dia que você foi batizado? Que santo é nesse dia? Qual santo que estavam celebrando, vivendo e tendo como testemunho no dia que você recebeu a graça do batismo? Peça a intercessão dele. Então, veja, tem muitos santos que Deus mesmo... A gente pode, claro, ter devoção a um santo que não tenha nada a ver com o meu nome, com a minha data de nascimento, de batizado, ou aí quem é casado de casamento, ou o dia da minha pericaristia, ou o dia da minha crisma. Então, esses aí são santos que Deus vai colocando no nosso caminho. Claro que eu posso ter um santo de devoção que não tem nada a ver com isso, né? Que seja uma outra coisa, que é em outra data, mas que a vida dele me faz me aproximar de Deus. Ótimo, ótimo. Então, escolha esse santo também como seu santo de devoção, busque conhecer a vida dele, fazer o que ele fazia, né? Porque ser devoto de um santo, assim como eu falei da Virgem Maria, brevemente, ser devoto de um santo não é simplesmente saber de cor a oração daquele santo, ou todos os dias falar alguma coisa, ou ter uma imagem na casa. Tudo isso é muito bom, mas ser devoto de um santo é imitar as virtudes daquele santo, né? Já que com aquelas virtudes ele chegou ao céu, eu quero ter essas virtudes para chegar ao céu, né? Então, às vezes, né, tem muita gente assim que, por exemplo, né, eu sou devoto sei lá, de Santo Antônio, né? Sou devoto de Santo Antônio, meu Santo Antônio, meu Santo Antônio. Aí você vai lá, tá, como é que foi a vida de Santo Antônio? Eu não sei muito da vida dele, eu não sei, mas assim, eu gosto muito de Santo Antônio, é a coisa mais sentimental, mais, não sei, né? Tá, mas que devoção é essa que você não quer saber como ele viveu e querer fazer igual, né? Então, ou igual ou parecido, né? Ou inspirado naquilo, porque já dá para fazer igual, porque cada um tem um chamado diferente, né? Mas de se inspirar naquilo. Então, ser devoto de um santo é, de fato, conhecer como esse santo chegou a amar a Deus, chegou, então, ao céu, e se inspirar nesse modelo de santidade para a sua vida também, né? Então, assim, partir de forma muito especial, assim, né? Eu sempre tenho essa graça de cuidar dos santos, né? Então, eu nasci no dia dos Santos Inocentes, dia 28 de dezembro, lá, quando aqueles meninos que morreram, né? Pelo rei Herodes, que estava tentando matar Jesus, então foram os primeiros que derramaram sangue por causa de Jesus, mesmo estando na inocência, né? Então são os inocentes, tenho muito carinho por eles. Fui batizado no dia da apresentação do Senhor, portanto, dia também de Nossa Senhora, dia da Nossa Senhora da Purificação, da Candelária. Recebi a primeira Eucaristia no dia de São Martinho. Recebi o sacramento da Crisma no dia de São Clemente, Papa. Então, são santos que eu vou buscando conhecer um pouco mais da sua vida, sua intenção. Porém, a minha maior santa de devoção, aquela com quem mais eu tenho diálogo e peço mais, é uma santa que chegou na minha vida por outros meios. A data que se celebra ela não tem nada a ver com nenhuma data minha, que é Santa Escolástica, que é uma santa até pouco conhecida, né? Mas a vida dela me fala muito. O jeito dela viver, apesar de se conhecer tão pouco da vida dela, mas o tão pouco que se conhece, muitas vezes na minha vida, fez com que eu me arrependesse de situações, de ações minhas e queresse estar mais perto de Deus, né? Seja especificamente da história de Santa Escolástica, né? Por ter esse cuidado de que da minha boca saiam as coisas apenas que façam as pessoas chegarem perto de Deus e que as minhas palavras não sejam um caminho de perdição para ninguém, que sejam santos colóquios, como ela teve com seu irmão São Bento, seja na entrega total da sua vida, seja na busca por uma vida de oração, porque ela era uma monja, né, fundadora das Beneditinas, que a vida de oração não seja algo acessório, secundário, né? Enfim. Eu poderia passar aqui uma noite para fazer uma catequese só sobre ela, né? Mas, enfim, buscar nos santos esses modelos, esses exemplos, né? Claro, esses santos, então, que Deus nos deu como intercessores, o santo do meu nome,
o santo do meu batizado, do meu nascimento, minha Eucaristia, crisma, ou, no meu caso, desde o dia que eu fiquei padre, da ordenação sacerdotal, que é São João da Cruz, enfim. Esses santos que Deus foi nos dando por esses vários dias ou nomes, né? Mas também outros santos que, por algum motivo, você sente proximidade de coração e de alma e quer ter eles por perto para como intercessores no céu, mas também como modelos de vivência do Evangelho aqui na Terra. Então, busque ter essa devoção, essa invocação dos santos, né? 340. Que diferença há entre as orações que fazemos a Deus e a que fazemos aos santos, né? Quando a gente reza, então, falando direto com Deus ou quando falamos com os santos. Vamos ver qual a diferença. Entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos, há essa diferença. A Deus, invocamo-lo a fim de que, como autor das graças, nos dê os bens e nos livre dos males. Então, a Deus nós pedimos isso, que nos dê os bens necessários e que nos livre dos males, porque é Ele quem faz. Ele e somente Ele. Quando nós falamos aos santos, nós os invocamos para que, como advogados junto de Deus, intercedam por nós. Antes de comentar, vou ler a última pergunta ali, 341. O que queremos dizer quando nós falamos que um santo nos concedeu uma graça, né? Alcancei uma graça por meio de São José. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que São José fez um milagre na minha vida? Não. Quando dizemos que um santo concedeu uma graça, queremos dizer que este santo obteve de Deus aquela graça. O único que pode dar as graças, que pode realizar os milagres, que pode transformar a nossa vida, que pode, é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, quando nós rezamos ao santo, nós rezamos pedindo que ele interceda a Deus por aquela graça. E quando esse santo, intercedendo por nós, consegue com que Deus nos dê essa graça, e nós dizemos assim, eu consegui essa graça por meio de São José, quer dizer isso, é por meio de. Então, São José foi lá, pediu a graça e Deus então me deu. Então, foi por meio da intercessão, não foi São José que fez a graça acontecer, foi Deus quem fez. Só Deus, nem a Virgem Maria. Como eu disse, ela é medianeira de todas as graças passam pelas mãos também de Nossa Senhora. Então, mesmo que eu pedi a intercessão aí de São José, do meu anjo da guarda, Santos Pedidos, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha, seja o que for. Eu pedi a intercessão do santo que for, ele foi lá, ou dos santos, né? Às vezes pedi para mais de um. Ele, ou eles, ou elas, ou ela foi lá, Deus pediu e conseguiu essa graça. Essa graça, então, passa pela intercessão desse santo, mas passa também pelas mãos de Maria. Todas passam pelas mãos de Maria. Tá? Certo? Então, eu espero que isso tenha ficado bem claro, né? A intercessão da Virgem Santíssima e dos santos acontece para que Deus nos dê as graças. Não são os santos que fazem as graças, os milagres, as bênçãos, que seja. Eles apenas são intercessores, são aqueles que vão pedir por nós. Tá? São os nossos amigos que vão lá suplicar por nós, para que a gente consiga as graças. Tá bem? Muito bem. Vamos então fazer a nossa oração pedindo aos nossos santos de devoção. Aliás, tem uma parte que eu pulei aqui, né? Agora que eu falei de santos de devoção, eu lembrei dos santos dos nossos patronos, né? Que ali, quando ele falava do santo, eu acabei envolvendo com outras coisas, não falei, né? Que também não devemos pedir a intercessão dos santos protetores da diocese da paróquia, ou seja, aqueles que, bom, se eu nasci nessa paróquia, quer dizer que esse santo também tem a missão dele também é rezar por mim, ou nessa diocese, né? Então, por exemplo, aqui na diocese de Frederico, né? O padroeiro da diocese de Frederico são os beatos Manuel e Adílio, que são santos aqui da terra mesmo, né? Que derramaram seu sangue aqui nessas terras. Então, também eles são meus santos intercessores. Também a eles devo ter devoção, né? De querer segui-los e tê-los como intercessores. A paróquia, né? A paróquia que eu estou, a paróquia que eu vivo. Quem é o padroeiro? Então, esse padroeiro é responsável por mim também lá no céu. Né? Então, suplicar a essas pessoas das quais nós temos essa ligação direta. Bem? Então, vamos pedir nessa oração, vamos rezar a Ave Maria, vivendo de forma mais intensa isso que estudamos hoje, também pedindo a intercessão de todos os santos para que eles nos ajudem a chegarmos cada vez mais perto de Deus e alcançarmos um dia a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, de São José, dos nossos anjos da guarda e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, bom descanso, Deus os guarde.